quando eu estava nos Estados Unidos, isso foi em 1993, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Eu estava num hotelzinho assim que tinha tipo uma saleta, sabe? Tinha um quarto e uma cozinha. Eu estava fazendo um sanduíche de pão com mortadela e queijo. Uau. Botar na lancheirinha. A televisão atrás ligada numa televisão que chama TBN, que é uma rede evangélica, e entrou uma pregação do Billy Graham. Só que eu estava de costa, eu ouvi a voz dele, Uau. mas não vi a imagem. Eu nunca tinha ouvido a voz do Billy Graham naquela época. Sim. Eu já tinha visto a imagem muitas vezes. E ele começou a falar de Cristo e eu comecei a chorar. Uau. A hora que eu viro, era ele. Sabe? Que ele sempre foi minha maior inspiração. E naquele dia, ele chamando as pessoas para conversão, multidões chegando ali, eu falei para Deus, Senhor, eu queria falar para multidões. Uau. E um dia, assim, no meio da pandemia, né? Porque na pandemia foi que Deus explodiu assim as mídias sociais e tudo. E eu falei para Deus, Senhor, por que agora? Por quê? E o Espírito falou comigo, filho, eu ouvi aquela oração. Uau. Você vai falar para milhões. Amém. E tem falado. Então, assim, hoje eu digo, o que eu quero é falar do amor de Cristo. Amém. Acima de todas as coisas. Agora, eu creio que nós vivemos a geração em que todas as profecias estão se cumprindo. Pronto. E aí que nós precisamos entrar. Então, não é uma questão de escapismo, é preparar a igreja para isso, para esse encontro. Amém. Porque, como muita gente diz assim, pastor, mas eu não acredito que nós somos a última geração, outros já falaram isso e tal, e por que nós seríamos a última geração, né? Que bases, assim, de forma prática que a gente pode dar para as pessoas para mostrar isso? Bom, eu gostaria de usar primeiro uma base bíblica. Sim. E depois usar uma base, vamos dizer assim, contextual do que nós estamos vivendo hoje. Muitas das profecias que foram feitas por Jesus, elas não poderiam se cumprir em época nenhuma. Porque, por exemplo, quando Jesus fala que o mundo ia olhar para as ondas do mar e ouvir o bramido e ficar estremecido, fala, por exemplo, das tsunamis, né? Sim. E que as pessoas ficaram estarrecidas com o bramido, o mundo estará estarrecido com o bramido do mar e das ondas. Isso só pode acontecer, uma profecia dessa, quando você tem acesso à televisão ou à internet. Sim. Porque antes você sempre teve terremotos, sempre teve isso aí, mas cada país é que via, os outros não ficavam nem sabendo. Exato. Quando, por exemplo, no livro de Apocalipse fala da morte das duas testemunhas, diz que as pessoas do mundo inteiro vão ver quando eles morrerem, né, pela morte pelo anticristo, e eles vão trocar presentes. Uau. Eu creio que isso vai acontecer lá naquele lugar, no Muro das Lamentações, que tem uma câmera 24 horas por dia, Uau. e o mundo vai ver, real time, entendeu? Uau. Agora, como que o mundo inteiro vai ver? Até o século XX isso não era possível. Não era. Então, as profecias que estão acontecendo hoje, que demandam, por exemplo, a era do controle, a era da dominação, essa visão do mundo de cada vez mais querer um mundo global. Então, isso, é uma evidência. A gente não pode marcar data, porque Jesus deixa claro que ninguém sabe o dia e a hora. Mas ele mesmo diz, vocês são capazes de analisar o tempo, quando vai chover, quando não vai? Quando fica vermelho, vocês sabem que vai chover? Por que vocês não sabem analisar as profecias e os tempos espirituais? E aí ele fala sobre a figueira. Não é? Ele fala sobre a figueira. Observa a figueira. Quando vocês veem florescendo, está chegando o verão, porque ela floresce quando? Na primavera. E ele fala, do mesmo jeito que você vê as flores da figueira, sabe que logo vem o verão, quando vocês virem essas profecias se cumprindo, está chegando a hora. E ele diz, não te passará esta geração sem que eu venha. Sim. E para mim a figueira florescer é Israel, porque uma das árvores, e talvez a mais emblemática que representa Israel, é a figueira. É a figueira. Está em todo lugar. Certamente. Então, para mim, quando a figueira floresceu,
Não foi em 1948, quando Israel se tornou nação novamente, mas foi em 1967, quando, na Guerra dos 6 Dias, Israel adquiriu de volta Jerusalém como capital. Uau. Porque até então era Tel Aviv. Sim. Mas hoje é Jerusalém. Então, eu penso, é uma teoria, obviamente, não posso afirmar, que naquele dia começou a contagem regressiva da última geração. Alguns dizem que é 40 anos, já não foi, né? Porque senão já teria sido, mas na Bíblia você tem 80 anos, você tem 100 anos, como, por exemplo, o Senhor falando para Abraão que eles ficariam 4 gerações no Egito, depois seriam libertos e ficaram 430 anos. Então, eu acho que pode ser até o tempo de vida de um ser humano. Uau. Eu penso que é provável, é muito provável que Jesus venha nessa geração. Amém. Por isso eu vejo os sinais, bases bíblicas, mas também contextuais para você perceber que hoje o mundo está caminhando na direção, né, do governo do anticristo, que é chamado na Bíblia como o anomós. Uau. Anomós, o ímpio, né, é aquele que não aceita nenhuma lei. O prefixo grego a é negação e nomos é lei, né? Sim. Então, quem é o iníquo? A tradução de iníquo é o anomós, aquele que não cumpre leis. Se você perceber, nós estamos vivendo um tempo onde não existe mais lei. Tem lei, mas não se cumpre. Hoje um juiz ele interpreta uma lei e diz assim, não, está escrito, mas eu não vou dar. Hoje não existe mais força de lei, de constituição. Este é o espírito do anticristo. Uau. Porque no momento que você já não aceita mais a autoridade suprema de uma constituição ou de uma lei de Deus, por exemplo, nós estamos vivendo debaixo do espírito do anticristo. Uau. E isso tem a ver, por exemplo, com esse escândalo que a gente viu agora há pouco tempo, né? Onde aparecem líderes do mundo todo em situações que a gente não imagina que um ser humano pode chegar àquele tipo de situação. Esse também seria um grande sinal. A decadência moral. Porque Jesus disse que antes dele viria a apostasia e a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição. A apostasia é a ruptura com tudo que existe de Deus. A Bíblia diz que ele vai entrar no Santo dos Santos e ostentando-se contra Deus ou contra tudo que se chama Deus. Ou seja, uma sociedade, Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Então hoje, Lau, eu te confesso que eu não consegui assistir o documentário inteiro. Eu também não. Eu comecei a ver, eu falei, não, isso é uma agressão tão grande. Muito grande. Você pensar em crianças, uma ilha que existe para levar homens poderosos que vão lá para abusar de crianças. Beber o sangue. Meu Deus, são humana. Territórios, como é que chama? Territórios não, quando você faz uma consagração para demônios, bebendo sangue, né? Queimando. Quer dizer, isso é a multiplicação da iniquidade. Como se fosse algo normal, algo que fosse dar a eles poder e autoridade, que realmente é nas trevas, não no reino da luz, nem num reino de normalidade. Uma coisa de louco, de psicopata, de qualquer tipo de nomenclatura que nós pudéssemos usar para descrever. E as pessoas têm preconceito com o evangelho, imagina, mas vão atrás de uma coisa dessa. Imagina. Em troca do quê? É o espírito do engano, né? Satanás engana, ele faz as pessoas acreditarem que elas vão ter poder, vão ter mais dinheiro. Agora, existe também aquela maldade, né, intrínseca num indivíduo desse, que já virou um monstro, não é mais um ser humano, que tem prazer na maldade, né? Então isso é uma grande evidência da vinda de Cristo. Nossa. A Bíblia diz que seria como nos dias de Sodoma e como nos dias de Noé. E só sendo mesmo, porque as descrições que a gente não... Eu também não tive condição de assistir o documentário, mas só o que você vê no jornal, só o que você vê divulgado na mídia, os cortes, os pequenos cortes que eles anunciam, já dá uma repulsa tão grande que você pensa assim, meu Deus, até onde a humanidade está chegando e para que caminho ela está caminhando? Eu vejo assim, a Bíblia diz...
esse é um sinal muito importante também. O anticristo, primeiro, ele prepara o mundo para que ele venha e estabeleça o seu poder de dominação. Como é que ele pode dominar o mundo inteiro se ele não tiver controle? Então, todo esse sistema de tecnologia que nós temos hoje, que você consegue saber onde o indivíduo está, onde ele estiver, você entra num aeroporto, você já tem a sua face identificada, né, decodificada, está tudo, tudo ali. Hoje você está falando alguma coisa, o seu celular em seguida já vem e te propõe vender alguma coisa naquela área, quer dizer, é o tempo Estamos inteiro. invadidos já. Invadidos. O mundo está controlado. Quando vier o anticristo, o que ele vai precisar é da marca da besta, que, na minha opinião, é a introdução de um nanorobô ou de um chip que vai fazer uma interface com esse grande sistema de computador de inteligência artificial e vai controlar as pessoas. Agora, além disso, você vê cada vez mais o esfriamento, a apostasia. A Europa, que era um continente de onde saíram os grandes avivalistas, hoje as pessoas, você fala de Deus para elas, falam, como é que é? Entendeu?